Rolando aí no feed. Eu faço live toda quarta-feira às 21 horas. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar a respeito das fobias. Como curar com a terapia de reprocessamento generativo. Vou aguardar o pessoal entrar para ver se o som tá legal, para a gente já começar. Eu abri caixinha de perguntas, vamos ver se hoje apareceu. Ah, hoje apareceu. Mas não apareceram as perguntas, porque eu fiz duas caixinhas e apareceu só a última. Não, mas tudo bem. Eu lembro das perguntas. Então vamos só ver se o pessoal vai entrar para a gente poder começar o assunto. Vou colocar aqui todas as internets possíveis e imaginárias. E vamos lá. O pessoal ainda não entrou. Então vamos aguardar um pouquinho mais. Oi, Vânia, boa noite. Tá me ouvindo bem? Fala aí pra mim. Boa noite, querida. Adriana, amore, boa noite. Todos me ouvindo bem? Isso que é importante. Deixa eu colocar aqui também, tô no computador. Sandro, boa noite. Christian, boa noite. No computador para eu poder ver, né? As outras. Wilson, boa noite. Bem-vindo. Vamos falar hoje sobre fobias e a nossa querida TRG. Buenas noches, Alejandra. Oh. Buenas noches, Christian. Morta com farofa, mas presente. Né, Adriana? Estudou hoje o dia todo, né? Isso aí, isso aí. Então vamos lá, meus queridos. Deixa eu só ver aqui as outras perguntinhas também. Porque o que apareceu não foi pergunta, foi na última caixinha, né? Foi o pessoal falando a respeito do. Não vai aparecer. Do vídeo que eu coloquei das criancinhas, tadinhas. Vocês viram? Nossa, gente, como é que pode, né? Alguém achar que vai ensinar a criança essa ideia mirabolante a não aceitar nada de estranhos. E aí ali podem ter sido gerados vários traumas. E aí, já começando a falar sobre fobia, traumas podem gerar fobias, mas a fobia é só desenvolvida por conta de traumas? Não. Tem um assunto bem mais profundo, porém, independente se foi trauma ou não, alguma situação que a pessoa vivenciou, por exemplo, com animais. É muito comum a pessoa desenvolver um trauma e, consequentemente, uma fobia com animais. Vou dar um exemplo prático aí e real. A minha norinha, ela tem fobia de sapo. Mas por quê? Brincaram com elas, foi um tio, não lembro, que ela contou, jogando perereca, sapo, sei lá, em cima delas quando ela era criança, adolescente. E ela desenvolveu uma fobia, ela não pode ver um sapo, se ela sonhar que tem ali, ela não passa no lugar, isso foi desenvolvido a partir do trauma, uma fobia. Porém, existem fobias que não têm explicação. A pessoa, pelo menos, ela não lembra. Inconscientemente, a fobia foi criada devido possivelmente a algum trauma da infância ou alguma marca emocional. Por que eu falo possivelmente? Porque quando a gente reprocessa com a terapia de reprocessamento generativo, a gente vai vendo as causas, principalmente lá na infância, de muitos aspectos que a pessoa tem de problemas emocionais lá da infância, geralmente com pai ou mãe, ou quem criou, e aí a fobia é desenvolvida, não necessariamente na mesma, só com animais, mas pode ser medo de lugar fechado, que muitas pessoas têm a claustrofobia, medo de lugar alto, medo de andar de avião.
Tem pessoas... E esses medos da fobia, gente, são medos irracionais. Por que irracional? Não tem uma explicação, muitas vezes, e... Ai, mas o avião é perigoso, o avião, né? E só de entrar a pessoa pensa que o avião vai cair. Pois é, mas qual o meio de transporte que menos tem acidentes, né? Você vê todo dia batendo avião? Não, você vê carro batendo todo dia, você vê moto batendo todo dia. Avião, não. O avião não tem isso de colidir todo dia, muito menos de cair todo dia. Então seria irracional, por quê? Porque o avião não é perigoso dessa forma. O que é mais perigoso seria moto e carro. Porém, aí nós temos uma interpretação que muitas linhas de terapia, de psicologia falam que pessoas que têm medo de estar em lugares altos, que o avião está lá no alto, ou lugar, não só o avião, né? O avião tem, além de estar no alto, está fechado, a pessoa não pode fugir. Tem pessoas que têm medo só de altura e não necessariamente de estar no avião. São pessoas que são controladoras. Elas não se sentem bem quando ela não tem controle. No avião você não tem controle nenhum. Se ele cair, babau, já era. No alto também a pessoa acha que, nossa, meu Deus, eu quero descer porque eu não tô tendo controle ali das minhas emoções, do meu medo e tal. Pode ser isso, mas também podem ser outras coisas. Uma pessoa que estava com medo de altura vivenciou na infância, isso no atendimento TRG, ela lembrou que ela estava num barranco, ela era bem nova, mas num barranco. Para uma criança, aquilo era imenso, aquilo era alto. E ela caiu daquele barranco. Quando ela caiu do barranco, ela desenvolveu um medo, uma fobia de altura. Mas depois, ela contando que passou nesse mesmo local, ela foi nascida e criada naquele local, o barranco era muito baixinho, muito pequenininho. Só que para uma criança ele era enorme. E ela ficou com medo de altura devido ao tombo. Então, às vezes tem explicação e às vezes não. Boa noite, Rê Gomes. Boa noite. Tudo bem? Fátima, boa noite. Espaço. Kaizen, eu acho. Bem-vindos. Tá? E como é que a gente vai trabalhar com a TRG? Quando nós fazemos a terapia, reprocessamos uma pessoa, nós primeiro começamos com a etapa cronológica. Então, de 0 até a idade que a pessoa tem naquele momento. E é só essa etapa cronológica? Não, vem também aspectos somáticos, que nós chamamos, né, mais conhecido como psicossomático. A pessoa sente ao lembrar daquela cena, que a gente chama cena, a gente pede para a pessoa fazer um filme, o pior possível daquele período, para que ela reprocesse essas emoções. E aí, gente, muitas pessoas, só nessa etapa do cronológico e do somático, já conseguem se libertar de algumas fobias. Outras, não. Aí nós temos que ir especificamente nos temas. Então, eu trabalhei uma mais recente de uma fobia, de uma pessoa adulta, depois eu vou contar de criança, a pessoa estava perguntando, né, eu estou lembrando das perguntas aqui também, sobre fobia de criança, vou falar já já. Mas da adulta que eu comecei a falar, foi um reprocessamento que ela tinha fobia de lagarta. E aí foi interessante porque nós começamos, então o tema seria fobia de lagarta. Eu já tinha feito todo o cronológico, todo o somático, não, e ela continuava com a fobia da lagarta. E aí fomos especificamente para o tema. O que aconteceu? Ela ficava imaginando, né, que a gente pede para ela imaginar todas as vezes que ela teve uma experiência ruim com uma lagarta. E aí a gente, sempre de olhos fechados, a pessoa vai lembrar de todas as vezes que ela esteve ali próxima desse animal ou da situação que foi a fobia. Nesse caso era uma lagarta. E aí, nossa, a gente fica, o atendimento online,
eu fico só observando a pessoa lá de olhos fechados, observando a expressão. A expressão dela era de puro medo. Ela estava realmente visualizando a lagarta. E aí, quando ela terminou, aí a gente pergunta, de 0 a 10, qual o desconforto com essas cenas? Oi, Aparecida, tudo bem, Cidinha? Bem-vinda, que bom que deu certo. Estamos falando sobre as fobias. E aí, quando a pessoa falou, me incomoda 10, né? Quando ela lembrou lá da lagarta. Ok, sentiu o que no corpo? Ela falou, arrepio, a lagarta, o que eu lembrei, a lagarta caiu em cima de mim, então ela ficava tipo que tirando a lagarta, e a lagarta não estava ali naquele momento, ela só estava lembrando. Olha como o nosso cérebro é poderoso. Se a gente pensar na cena, a gente sente tudo sobre a cena daquele momento. E aí tá. Aí daqui a pouco foi, Valesca, boa noite, Jana. Foi baixando o desconforto. E aí eu não via mais a expressão dela de medo, né? Fazendo vários reprocessamentos. E eu falei, o que que você tá vendo? Ela, não, agora eu já tô vendo as lagartas já como borboletas. Eu não tô vendo mais elas como lagartas. Aí eu, tá bom, mas vamos lá, vamos voltar para as lagartas para ter certeza mesmo que ela não estava fugindo do problema. E minha intuição estava certa, ela estava fugindo quando eu falei para ela se aproximar no imaginário de uma lagarta. Veio de novo as sensações, veio o medo irracional, porque a lagarta é um bichinho muito pequeno, mas ela desenvolveu essa fobia. E aí, naquela mesma sessão, foi apenas uma sessão do tema da fobia, porque nós já tínhamos trabalhado o cronológico e o somático. Ela se viu mentalmente com uma lagarta próximo a ela. Antes ela mandava matar a lagarta. Eu falei, nossa. Aí depois ela falou, nossa, é um ser vivo, né? Eu falei, pois é. Né? Por que matar? Porque não, tudo bem, não vai deixar dentro da sua casa. Ela mora num sítio, então tem muitas plantas ao redor, tem flores. E ela adora borboleta. Então, para ver as borboletas, tem que ter lagarta. E aí ela chegou num acordo que não era para matar, né, a lagarta. E aí ela se viu pegando tipo um galho de uma árvore, né, de uma planta, e botando a lagarta lá para fora, não estava matando mais, porque ela já disse que ela tinha matado lagarta jogando álcool, riscando fósforo. Imagina, a ponto até de pegar fogo na casa, devido ao medo que ela tinha. E aí depois, nesse filme imaginário, ela se viu só botando a lagartinha lá para fora, para ficar na natureza, ok. E aí, como é que a gente sabe que a pessoa foi curada dessa fobia? Quando ela estiver novamente em contato com a situação da fobia, que no caso era a lagarta. Aí eu esperei uns 2, 3 dias e aí perguntei, e aí, já teve contato com a lagarta? Ela olha, aí me mandou a mensagem. Ela, tive contato, fui lá, toquei nela com o palitinho, né, com o galinho. Vou ficar acompanhando para ela virar borboleta. A diferença, então, dessa fobia de lagarta, ela foi curada. Não é? Então, por isso que a gente fala que realmente tem a cura. Agora, não sou eu que curo, nem a técnica, é a pessoa que se permite acessar. Porque se ela falar assim, não, não quero, não tenho condições, eu tô com muito medo, não tem, não é milagre, gente, é um processo, é um método que nós temos que respeitar as etapas, porque não podemos pular etapas, e a pessoa precisa ter coragem de acessar isso junto com a gente. Mas vale muito a pena. Imagina a pessoa anos e anos com uma fobia. Se ela soubesse que tinha ali, ela não passava ali, ela não dormia bem se ela visse alguma semelhança. Às vezes não era nem uma lagarta, mas algo semelhante dentro de casa. Ela ficava preocupada, mandando chamar as pessoas para matar o bichinho para ela.
então vale muito a pena, né? Então, fobia tem cura, mas não é só ir direto nesse filme do tema da fobia, não. Tem que ir lá atrás. Por quê? O nosso inconsciente, nós não explicamos o que acontece no inconsciente. Ele é que bola, que faz estratégias, desenvolve estratégias para que a gente não sofra. Exemplo, vamos supor que você teve um relacionamento muito ruim com a sua mãe ou com o seu pai. Por que eu falo sempre mãe e pai? Gente, porque são pessoas ou nossos cuidadores que estiveram com a gente lá nessa fase de formação, na nossa base. Então, vai contar muito sim quando a gente é adulta lá na nossa base. Mas nós vamos ficar o tempo todo ali só porque não tivemos uma boa criação, um bom acompanhamento, não tivemos carinho, né? Isso vai ser para sempre? Não, nós podemos reestruturar isso. Mudar o passado, ninguém vai conseguir mudar o passado. O que aconteceu permanece, mas nós não vamos mais sentir dor. Nós não vamos mais ficar com a nossa energia parada lá na nossa infância, presos ao trauma, presos às dores. Nós vamos lembrar que aquilo aconteceu, mas não vamos sofrer mais. Olha que maravilha. Então isso quer dizer que você foi descongelado desse passado de dor. Você vai lembrar, não é, em hipótese alguma, você não vai esquecer. Que às vezes a pessoa, eu queria tanto esquecer o meu passado. Não vai. Você vai lembrar de fatos ruins, de fatos bons, de fatos nem tão bons assim, nem tão ruins, mas não vai fazer mais você sofrer, de você ter traumas e sofrimento lá com o teu passado, tá bom? E quando você passa por uma situação difícil com as pessoas que criaram você, o teu inconsciente muitas vezes desenvolve uma fobia, algo para você ter um medo irracional externo, do que você ter um medo da sua mãe, imagina. O medo irracional da sua mãe. O medo irracional do seu pai. Isso ninguém quer. Como uma pessoa, uma criança vai suportar ter um medo irracional do pai ou da mãe? Então, o nosso inconsciente simplesmente transfere para algum objeto, para alguma situação que cause ali esse medo irracional, que não seja o seu pai ou a sua mãe, tá? Mas não tem como saber ao certo. Algumas fobias têm explicações. Por exemplo, a fobia de lugar escuro. Pode ser aquele vídeo que eu coloquei das criancinhas. O rapaz estava com um saco preto, né, fingindo que ia botar a criança ali dentro. Imagina, ela pode desenvolver uma fobia de escuro. Ela pode desenvolver uma fobia de alguém estranho chegar e ela começar a gritar, ficar em pânico. Por quê? Ela pode associar, a gente chama de associação, que toda pessoa estranha vai me levar e vai botar dentro do saco. Antigamente tinha muito, nós fomos ensinados assim, gente, a colocar medo nas crianças para que a gente pensa, né, ou pelo menos pensava, que ia proteger essa criança. Olha, não vai para lá não, e não aceita nada de estranho, porque senão ele vai te colocar no saco, no velho do saco, né? Várias ameaças para a criança não sair de perto de você, para a criança obedecer, etc, etc. Mas isso é muito ruim, porque pode causar traumas e, consequentemente, fobias. Depois a criança não dorme, aí a mãe vai procurar o terapeuta porque ela não está dormindo. Vou contar uma para vocês de uma criança que no começo da pandemia, aquela coisa, né? Todo mundo, ninguém sabia ao certo o que era, as pessoas morrendo. Uma criança de 6 anos, a mãe desesperada porque a criança não deixava mais a mãe sair de perto dela. A mãe ia resolver alguma coisa, que não estava trabalhando, estava home office, mas ela ia sair para comprar alguma coisa, alguém tinha que sair. A garota de 6 anos berrava, gritava, falava que a mãe ia morrer,
completamente transtornada. Aí ela procurou ajuda. E a primeira coisa que eu falei, vamos tratar a criança assim, não tinha como levar lá no meu espaço. Vou conversar com a mãe, em primeiro lugar. E comecei já a sondar como estava ali na casa dela noticiário a respeito de Covid, se era o tempo todo, como é que estava ali as pessoas falando, como é que as pessoas da casa estavam. Aí ela disse, olha, eu não gosto muito de televisão, mas a minha, acho que era irmã ou cunhada, não lembro, mora comigo, eu moro com ela, sei lá, e o dia inteiro ela fica assistindo aquilo e a minha filha fica observando. Uma pessoa de 6 anos, uma criança de 6 anos já entende, já escuta e entende. Estão morrendo. O que ela associou? As pessoas estão saindo de casa, estão morrendo. Minha mãe vai sair e vai morrer também. Então não posso deixar. Ela gritava, não dormia. Ela não dormia porque ela achava que se ela dormisse, a mãe ia sair e a mãe ia morrer. Então imagina, que loucura. Imagina, né, como ficou essa casa. Aí a primeira coisa que eu fiz foi falar para tirar da televisão, a mãe conversar com ela sobre o que estava acontecendo, o que era realmente a morte, que ela, para dar mais amor para essa criança, para estar mais próximo dela. Gente, era só atenção e segurança que essa criança precisava. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa, eu já fiz de tudo. Não. Às vezes, dependendo de quanto tempo essa criança esteja com essa fobia, com esse transtorno, dá para você, só com a mudança de comportamento, você já ajudar uma criança. Mas às vezes já tem muito tempo, aí realmente precisa passar pelo terapeuta. Oi, Cecília, boa noite, bem-vinda. Todos muito bem-vindos. Giza, Noelle, Mariette, todo mundo aí que entrou eu não falei. A outra criança que eu sempre falo aqui, mas eu repito porque tem pessoas novas sempre entrando, de repente não viu, né? E vale a pena você saber que é possível. A Marina, ela tinha 4 anos, fez 5 agora, então era quase 5. Foi lá no meu espaço, na Tijuca, para reprocessar essa fobia que ela tinha de fogos. Os pais, não sei nem se a Grazi entrou aqui, não vi ainda, mas depois, se ela não entrou ainda, ela vai ver depois. Eu falando a respeito dela, ela me autorizou, porque ela ficou maravilhada, porque, nossa, era horrível, porque imagina toda hora fogos e a criança botando a mão no ouvido, gritando, desesperada por causa de fogos. Aí nós trabalhamos com essa criança de forma lúdica. Como é o lúdico? Desenhos, contando história para ela. E aí eu fiz todo o atendimento de forma lúdica, porque criança, não tem como a gente tão novinha falar para ela reprocessar um filme, lembrar de quando as pessoas soltam fogos, não tem como. Então, é a gente que faz o desenho junto com a criança e vai conversando. Gente, só sei que daqui a pouco, na minha sala tem televisão. Eu pedi para o pai, liga aí, bota nos fogos de Copacabana, né, do Réveillon. Aí ela olhou assim, aí daqui a pouco aquela cara de medo, mas ele já tinha feito alguns desenhos e tal. Aí pedi para aumentar o som, porque às vezes era o barulho, né, que poderia incomodar ela. E aí eu coloquei o seguinte, fiz um filme novo para ela, que pessoas que soltam fogos estão felizes. Aí ela desenhava o bonequinho feliz, com fogos na mão. E aí a gente viu, olha os fogos coloridos. Aí ela é em forma de coração, porque tinha... Ou seja, ela mudou algo que era totalmente para ela amedrontador para algo, o barulho, que são pessoas felizes. Por consequência, ela tinha medo de bola de aniversário. Bola, né? Que faz o arco e tal. E aí a mãe e o pai não tinham se ligado que esse medo também, essa era também uma fobia, porque ela nem chegava perto. Ela não queria nem... A mãe falou que ela não queria nem sentar quando ela ia numa festa próxima ao arco de bola. Então era algo assim, ela tinha que ver uma mesa longe da mesa
onde tinha bola, porque a menina, né, a Marina, não suportava. Aí, nesse mesmo dia, ela falou, bola. Eu falei, você tá entendendo por que ela tem esse medo de bola? Ela não tinha feito a correlação. Gente, quando a bola estoura, não faz barulho? Semelhante aos fogos? Então, era o barulho. Boa noite, Eliana, Júlia, bem-vindas. Era o barulho que a criança tinha, aquela fobia do barulho. E aí nós fizemos o desenho das bolas. Eu falei para ela que a bola também era de crianças felizes, tal. Só sei que depois a mãe, tempos depois, filmou ela brincando com bola. Filmou não, mandou, a bola ela filmou, mas mandou depoimento dela falando que soltaram fogos e ela não ligou, ela olhou, lógico, né, percebeu, aí depois ao contrário de quando era anteriormente que ela botava a mão no ouvido e ficava gritando. Então, gente, dá muito certo. Fobia tem como a gente tratar. Agora, vai tratar especificamente sua fobia? Com adulto, não. Criança, sim, porque ela não tem nem muita história para contar, né? Os 4 aninhos, a gente não precisa reprocessar toda uma vida de uma criança. É pontual. Mas um adulto, a fobia pode ter sido desenvolvida por problemas, principalmente, como eu disse para vocês, lá na infância, adolescência, que aí o nosso inconsciente transfere a dor para a fobia, tá bom? Boa noite, Tânia, Isabel, bem-vindos, bem-vindas. Gente, estamos falando sobre fobia, já dei exemplos, como a TRG faz a cura dessas fobias, porque cura mesmo. Quando a pessoa tinha fobia de lagarta e agora já consegue estar ali perto da lagarta, foi curada. Quando a pessoa, né, uma criança, não suportava ouvir barulho de fogos, bolas de aniversário estourando, e agora ela já consegue, então teve a cura, tá bom? Medo de altura. Eu falei antes de você entrar, Isabel, mas eu repito, não tem problema não. Medo de altura pode ter acontecido algo na sua infância, adolescência, na infância da pessoa, dela ter sido exposta num lugar alto, isso traumatizou e virou uma fobia. Pode ser. Mas também pode não ter nada a ver com isso. Pode ser que altura significa estar fora do controle. Quando a pessoa se sente fora de controle, sem os pés no chão, ela dá o pânico, porque ela precisa se sentir no controle, os pés no chão, em segurança. Então, medo de altura pode ser falta ali, medo de não ter o controle da própria vida. Dirigir também, gente, dirigir tem muito a ver com isso. Quem tem medo de direção, tem gente que tira a carteira e não dirige. Eu tenho medo. Observa se você também está com medo de dirigir a sua própria vida, tá? Se você não está preocupada com o que acontece na sua vida, e aí você transfere para um carro. Porque você fala que é só o carro, mas muitas vezes não. É a direção da sua própria vida, tá? Tem que ficar atento. Deixa eu ver aqui mais perguntas aqui. Eu tinha fobia de bola estourando quando criança também. Achava que se estourasse ia entrar dentro do meu olho. Criança vive no mundo da fantasia, não é? E pode ter visto em algum lugar, ter associado que se estourasse, ia entrar no seu olho, ia te machucar, te matar. E aí a criança cria uma história e aí traz esse medo, né? Mas depois que a criança amadurece, vê que não é bem assim, aí a fobia acaba. Mas algumas pessoas não é só por essa associação, são coisas mais profundas, tá? Rose, boa noite. Isabel falando, minha filha tem medo de fogos desde bebê. Então, ela tá com quantos anos, Isabel? Aí, né, essa menininha de 4 anos, a gente conseguiu tirar essa fobia de fogos, tá?
E foi muito fácil, foi apenas uma sessão. Porque criança é muito fácil, tá bom? A gente trabalhar com esses traumas, essas fobias, tá? Mas me diz aí, quantos anos ela tem? Agora, gente, quando a gente pode classificar como fobia? Tem coisas que é apenas um medo. Outra coisa a fobia é um medo exagerado, irracional, que a pessoa não pode estar no local se ela sonhar que tem aquele bicho ali. Tem gente que tem fobia de barata. Eu tinha uma amiga, eu falo eu tinha, porque não tenho mais contato, né? Ela contou que se ela notasse, se ela percebesse, se ela visse uma barata na casa dela, ela saía, esperava o filho chegar, ela ficava do lado de fora. Só quando o filho chegasse para procurar a barata e mostrasse para ela o corpo da barata, é que ela entrava na casa dela e aí ela se sentia segura. Imagina, gente, isso é horrível. Como é que a pessoa vai viver, né? Se tem mais barata no mundo do que ser humano. 12 anos, então, ótimo. 12 anos é muito tranquilo, porque tem como a pessoa fazer, né? Ela já é uma criança, mas ela já consegue fazer de forma que não seja tão lúdico. Já dá para fazer o método como uma pessoa adulta. Essa menininha que eu reprocessei a fobia dos fogos, ela tinha 4 anos. Então a gente fez através dos desenhos, mas a de 12 já entende como funciona, já consegue ter, né, ali um direcionamento da técnica em si. Aí a gente pode atender até online, tá bom, Isabel? Valesca falando, eu quero deixar aqui meu testemunho do quanto a TRG está me libertando. Só agradecer a você. Oh, que linda! Não é? Muita coisa boa que a TRG. Nossa, gente, tem tanto testemunho. Vira e mexe eu compartilho os depoimentos nos meus stories, né? Mas não compartilho nem um terço do que tem lá de depoimento, né? Tem muita coisa, eu compartilho assim, os que eu acho mais incríveis, mais diferentes também, né? Para não ficar toda hora, mas tem muita coisa. No nosso grupo fechado, da última vez que eu vi de terapeutas, no Facebook tem um grupo fechado de 11 mil terapeutas. Já deve ter aumentado, né? Então, são 11 mil pessoas trabalhando e dando os depoimentos, né? Depoimentos verídicos ali de clientes que deixaram para trás as fobias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo que se relaciona ao emocional desequilibrado, a TRG tem como trabalhar. Agora, doenças físicas, se a causa for emocional, vai ter um bom ganho, mas a gente não promete cura de doenças físicas, porque a TRG é para tratar as emoções. Terapia de reprocessamento generativo, focado nas emoções, nas doenças emocionais. Agora, se no físico, por exemplo, doença de pele, muitas vezes as doenças na pele, dermatite, psoríase, entre outras, podem ter uma causa emocional muito grande nessas doenças. Aí, reestruturando as emoções, as doenças tendem a, se não desaparecer, tendem a ficarem bem menos ativas. Vários testemunhos de pessoas com psoríase que desapareceram, tá? Agora, a gente não promete, a gente fala que as doenças físicas, quando são reprocessadas as emoções, é um lucro muito grande a doença que já está no físico desaparecer, tá? Mas não é o nosso objetivo. A gente nunca vai prometer que uma doença do físico vai ser curada com a TRG. Agora, a fobia, como a causa é emocional, tem cura, tá? Toda causa emocional vai ter cura. Agora, é preciso fazer todo o processo, não é só uma sessão para tratar a fobia. Por que essa criança eu tratei em uma sessão muito pontual a fobia dos fogos? Porque ela não tem uma história cronológica pregressa,
vários traumas ao longo da vida. Não, é uma criança, basta em uma sessão. Agora, tem crianças já maiores que já passaram desde a barriga da mãe por acontecimentos muito traumáticos que possa ser que apenas uma sessão só não dê. Mas tudo bem, né? A gente não promete também que vai ser uma sessão, 2, 3, 10, não tem como prever. Vai depender de cada um, do que cada um somatiza, do que cada um grava no seu corpo e na sua mente, no seu emocional, no seu sistema límbico, tá bom? Elizabeth, boa noite. Letícia, sejam todos muito bem-vindos. Perguntas, queridos? Façam aí. Façam que essa é a hora das perguntas. O que eu fui falando, eu lembrei das perguntas que fizeram, falaram sobre isso. Perguntaram sobre a diferença entre fobia e medo. Fobia é um medo irracional, um medo que não tem explicação plausível, explicação coerente. Você pode ter, igual eu falei dessa minha amiga, medo da barata, que é irracional. A barata não vai te ameaçar a sua vida. Ah, Alessandra, mas barata dá nojo. Barata traz doença. Sim, mas por que é irracional dela nem entrar dentro de casa? Tá vendo que é um medo ultra mega valorizado que não deveria ser? Né? Porque o bichinho é muito pequeno, não vai pôr em risco a sua vida. Então, é algo ali de alguma transferência para a fobia de algo na vida dela. Que a gente não pode falar, foi isso. Né? Não é igual que às vezes a pessoa fala assim, o que é? Por exemplo, medo de altura, medo de lugar fechado. Isso tem explicações, mas mesmo assim, não quer dizer que foi isso, né, na sua vida. E são explicações da maioria das pessoas, a maioria que apresentam essas fobias, aconteceram coisas desse tipo, ou são decorrentes de comportamentos desse tipo. Mas nem todas as fobias têm uma explicação tão lógica, tá? Tem fobia de tudo quanto é coisa, tá? Tem fobia de raios, trovões, a pessoa fica, né? É uma fobia que foi desenvolvida. Por quê? Porque ela pode ter ficado numa situação muito ruim quando teve uma tempestade? Pode, mas isso também pode não ter acontecido e ela desenvolveu a fobia. Então, sem explicação lógica. É o nosso inconsciente. O inconsciente, gente, ele traz pra gente coisas que a gente não explica, mas que tem ali um motivo. Igual os sonhos, né? A gente fala que o sonho é a revelação do inconsciente. Quantas vezes você já não sonhou alguma coisa sem pé nem cabeça, mas é tudo teu inconsciente liberando algo ali. Então, é legal você prestar atenção. Mas não fica encucado, sonhei com isso, o que será? Nem tudo vai ter um significado lógico, tá bom? Selma, boa noite. Claudete, bem-vindas. Podem perguntar, gente, a respeito de fobias, medos, sobre a terapia. Agora fiquem à vontade para vocês perguntarem, tá? Me falaram também, me perguntaram a partir de qual é a idade para a pessoa reprocessar, né? Então, lógico, no mínimo a criança precisa saber se comunicar, né? Então, a partir de 4 anos, já fala bem, a gente pode fazer a terapia, tá bom? Menos que isso eu nunca atendi, então só atendi de 4 anos para cima, tá? E de preferência, criança pequenininha, eu prefiro que seja pessoalmente, lá no meu espaço na Tijuca. Né? Porque no online ela pode se distrair, ainda mais criança pequena, embora a mãe ou o pai estejam sempre do lado, né? Mas é melhor presencial. O adulto não, online, gente, funciona igualzinho. Até porque você vai estar lá na sua casa, você não vai precisar, né, despender energia para sair, para enfrentar trânsito, condução. Você vai estar na sua casa, no seu momento lá tranquilo, a gente faz a terapia. A Selma falando, eu tenho pavor de sonhar e lembrar do sonho. Como assim? Qualquer sonho ou só um sonho considerado ruim? Né? Porque é bom você lembrar. Né? Quem não lembra, a gente sonha todas as noites, tá?
Mas quando a gente sonha e a gente encara esse sonho como algo que, ai meu Deus, será que isso vai acontecer? Talvez seja isso, né? Sonhos premonitórios, aí a pessoa fica com medo, né? Mas é normal, né? Algumas pessoas acessam, sim, coisas através dos sonhos. Minha tia é uma delas, ela sonhava sempre, né, com as pessoas que não, que tinham feito, né, a passagem. As pessoas iam se despedir dela, né? Online é ótimo, Valesca falando. Só lembra dos que não são bons e acaba acontecendo. Ah, viu? Premonitório, né? Sei que faz parte da vida, né? Isso aí, Selma. Faz parte, né? Sonhou, ficou mal, né? Pede a Deus ou que você acredita para liberar a tua mente, né? E você acessou algo, porque assim, gente, o tempo, né? O ontem, hoje, o amanhã, né? Não existe. Tem pessoas, isso foi criado pelo homem, lógico, para botar uma ordem, mas existem pessoas que acessam, né? Tanto o futuro quanto o passado. Isso aí é um fenômeno, né? Nem todas as pessoas têm essa capacidade, algumas têm, mas é aquilo, acessando ou não, pode acontecer. Então a gente tem que estar preparada, né? E se apegar com o que você acredita. Elizabeth falando, sonhei com vários africanos, estavam em fileiras, eu estava última da fila, porque protegia uma moça que estava na fila. Existe, Elizabeth, uma terapia, né, que a gente próprios tem os psicólogos, eu não sou psicólogo, sou terapeuta, né, a diferença é que o terapeuta pode ter várias formações que não é a nível de faculdade, o psicólogo é nível de faculdade, tá? Tem lá os 5 anos de faculdade. Terapia, o terapeuta às vezes tem várias técnicas, estudou, se for botar na ponta do lápis, até mais do que 5 anos, estuda o tempo todo, né? Mas não tem o nível 3º grau, por exemplo, tá? Mas é um terapeuta. Mas tem psicólogos que fazem a terapia deles, né? O acompanhamento, falando também dos sonhos do cliente. Por quê? Se os sonhos é uma revelação do inconsciente e ela vai trabalhar o que está ali no inconsciente como processo terapêutico, fazendo parte do processo, eles fazem a livre associação. Ou seja, se você tivesse um psicólogo que faz esse trabalho, ele iria te perguntar: e o que você acha que isso significa? A livre associação é sua. Não é o terapeuta, não é a outra pessoa que tem que dizer. Ah, exemplo, né? Interpretar o seu sonho. Ah, você estava ali, você estava protegendo, você estava a última da fila, você estava protegendo uma moça. Essa moça já pode ter sido, ou é alguém da sua família, é da sua ancestralidade. Não é o terapeuta que precisa, que vai falar. Seria perguntado para você, o que você acha que é? Livre associação. E aí vocês iam trabalhar em cima disso. Entendeu? É muito legal. Mas alguns psicólogos, terapeutas não trabalham com essa interpretação porque a gente sonha, toda noite a gente sonha, porém nem sempre a gente lembra. E quando a gente lembra, é um pedaço do que a gente sonhou, não é toda a cena, não é todo, né, ali o que a gente passou no sonho. Então é como se ficasse incompleta essa interpretação, mas é válida, né? Então quando vocês sonharem algo que vocês, nossa, o que isso significa? Escreve uma livre interpretação, uma associação ali livre do que você acha que é. Quando a gente acha que né, usando a nossa intuição, provavelmente é isso mesmo. Né? A gente precisa aprender a confiar na nossa intuição, tá? Isso é um exercício, um trabalho. Que ninguém ensinou pra gente, né, quando a gente era criança, confia na sua intuição. Ninguém falava isso. Falava o quê? Pensa, raciocina. Por isso que a gente acha que vai resolver tudo através do pensamento. E muitas vezes não é racional. Você tem que sentir, você tem que
realmente ali, né, entrar em contato com as suas emoções. A Valesca falando, Alessandra, eu tenho medo de altura, e quando eu tinha 12 anos eu me vi caindo de uma torre. Não foi sonho, eu fechei os olhos e vi. Então, independente de ser sonho ou não, o que pode ter acontecido, Valesca? Você se traumatizou com essa cena. Para o nosso cérebro, o nosso inconsciente, não existe, ele não sabe o que é realidade ou um sonho ou uma visão nossa. Se você pensou nisso, para o seu cérebro, você realmente caiu de uma torre. Você viu, então você formou uma imagem que a gente chama, né, de forma-pensamento. O nosso pensamento ele toma forma. Então, se você viu e você sentiu a agonia de cair de uma torre, para o seu emocional é verdadeiro. Então, te traumatizou, gerou uma fobia da altura. Por quê? Porque ele não quer que você passe de novo por esse perigo. Se você não subir, ou seja, uma torre não é alta, se você não subir em um lugar alto, você não vai ter o perigo de cair novamente, entre aspas, né, da torre. Entendeu? Então, tem coisas que são muito mais simples do que a gente acha. A gente fica buscando uma teoria lá atrás. Não, se você viu, independente de ter acontecido ou não, o teu cérebro identificou que você caiu de uma torre. Agora ele te coloca um medo para te proteger, para você não subir mais, para você não se machucar. O nosso inconsciente está sempre trabalhando para nos deixar em segurança. Porque, em última instância, ele está nos protegendo da morte. Tá? E aí, por conta disso, nesse instinto de proteção, ele coloca um medo em excesso para você não morrer. Né? É querendo te proteger, mas muitas vezes esse medo em excesso prejudica a qualidade de vida. Se a gente entende que aquilo não é verdadeiro, é só a gente trabalhar as causas para que você tenha aí uma qualidade de vida bacana, que você possa subir onde você quiser, você possa viajar de avião, você possa ir tranquila, né? Eu não achava que podia ser isso. Pode ser um monte de coisa, mas isso é bem plausível, tá? Bem plausível. Beleza? O que mais, gente? Falem aí. Bebeu uma aguinha. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver quanto tempo. Até que hoje eu parei de falar antes de 1 hora. Jaque, boa noite, bem-vinda. Estamos falando sobre fobias e como curar com a TRG, que é possível essa cura, porque a maioria das fobias foram ali desenvolvidas através das nossas emoções desreguladas, desequilibradas. E ao tratar a nossa emoção, ao termos ali uma visão mais ampla do que aconteceu na nossa infância, adolescência, a gente consegue se livrar dessas fobias, que foi justamente algo que o nosso cérebro criou para nos proteger. E agora a gente não precisa mais disso, tá bom? Beleza? O que mais, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que vocês fizeram e eu não lembro sobre a fobia. Falaram de criança, eu já expliquei que criança é de forma lúdica. Tratar a fobia de uma criança é bem lúdico, não tem muita diferença, né? Mas é de forma lúdica. Eu tô vendo aqui, o que mais é? Desapareceu a pergunta. Beleza. Agora que vi que você estava ao vivo. Toda quarta às 21 horas eu faço live. São temas diversos que eu gosto que vocês deem sugestões. Podem dar sugestão, tá bom, gente?
tanto nessa área de autoconhecimento, terapia emocional, a massoterapia, aromaterapia, tudo que eu faço, terapias integrativas, se vocês quiserem que eu aborde aqui na live, é só falar, tá bom? Deem sugestões, que é muito legal, porque eu também já faço live direto, desde 2018, então assim, haja criatividade, né, para os temas, mas graças a Deus vocês me ajudam e eu também estou sempre trazendo aqui assuntos diferentes. Lá no meu canal, né, o canal vizinho, tem um link na bio. O canal começa com You, a gente não pode falar muito porque diminui aqui a entrega. E já tem mais de 130 lives com assuntos diversos. Façam uma maratona lá no meu canal. Vejam quando passar aqueles anúnciozinhos, gente. Não pula, porque é ali que a gente ganha um dinheirinho. Todo vídeo que tem comercial, né? As pessoas que estão lá nesse canal ganham dinheiro quando o perfil é monetizado, né? Que é acima de 1.000 pessoas, tal, aí a pessoa ganha. Né? O meu a gente já conseguiu monetizar, já tem um tempo, tá bom? Aí vocês me ajudam, não pula os anúncios. Você também usa óleos essenciais nesse tratamento? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Para medo, né? Tratar medo como um todo, eu amo o Ylang Ylang. O Ylang Ylang, eu já tirei uma pessoa de síndrome do pânico com Ylang Ylang. Aquele momento do medo em excesso. Eu estava dando uma aula num curso que era assim, perto de uns morros, né? Lá no Rio Comprido, tem vários morros. E aí estava tendo tiroteio no morro. E ela ouviu, e a gente não estava exposta, né, para pegar os tiros, nada disso. Só dela ouvir os tiros no morro, né, que o barulho estava próximo, mas a gente não estava em perigo. Ela se colocou debaixo da maca, ficou ali em pânico. Meu Deus, é por isso que eu não saio de casa. Tá vendo? Eu fui sair de casa e foi acontecer isso. Aí eu, gente, ela não estava num perigo real, ela só estava ouvindo o barulho dos tiros. Aí eu fui, lembrei logo, né? Falei, gente, tem que ajudar essa menina a sair desse pânico. Peguei naquele momento o óleo essencial puro mesmo, nem deu para diluir. Botei na minha mão o Ylang. Vem cá, vem comigo. Lógico, comecei a falar, né? Bem calma. Respira, vamos respirar. Botei ela para sentir o Ylang. Peguei mais, botei ela deitada na maca e comecei a fazer massagem na altura dos rins. Tá? Na medicina chinesa, os rins é que tem ali toda a energia, né? Onde a gente metaboliza a energia do medo, é o rim, tá? No órgão, medicina chinesa correlaciona cada órgão a uma emoção. E o rim é o medo, onde é transmutado esse medo. E aí eu fui falando com ela, acalmando, acalmando, ela ficou bem tranquila, com o Ylang Ylang. Então, assim, tem vários outros que as pessoas recomendam, mas esse eu vi ali na prática. Então, quer se ajudar ou ajudar seus clientes com aromaterapia também é muito legal, tá? Nas emoções como um todo. O medo, o Ylang resolve muito. Selma falando, você falando isso, eu lembrei de uma cena. Quando era pequena, fui ao zoológico e olhei o setor das cobras e fiquei apavorada. Cresci e apenas recentemente perdi o medo de olhar na TV. Pois é, você, quando criança, se traumatizou, né? E aí desenvolveu uma fobia. Não aconteceu nada de ruim, só de ver você já teve alguma interpretação. A sua criança interpretou que aquele bicho era perigoso, que você ia morrer. E aí, adultos, a gente sabe que isso não é verdade, mas já foi criada ali, né? Uma fobia. E aí tem jeito da gente curar. Tá travando aí, gente? A Adriana falou. Vejam aí se pode ser, né, a minha internet ou a de vocês, não sei ainda. Sônia, boa noite. Luciana, bem-vindos. O que mais, queridos?
Tem o psicoaroma também, né, que a gente pode fazer, a consulta do psicoaroma, a Jaque eu acho que né, psicoaromaterapeuta também é bom, tá? O Ylang não tá dentro dos 13 óleos, né, mas tem outros que ajudam. Selena falou que tá ótimo lá na internet dela, que bom. Então deve ser a sua aí, Adri. O que mais, meus amores? Digam-me tudo, não me escondam nada. Quais as fobias? Já que falou que tá ok também. Obrigada, querida. Beleza, Cidinha. Luciana, boa noite, bem-vinda. Estamos falando das fobias e as terapias para se tratar essas fobias, que a TRG já é a terapia que eu trabalho para isso, né, especificamente, mas a aromaterapia também pode auxiliar, principalmente a pessoa quando não está ali com o terapeuta, né? A gente faz geralmente a terapia uma vez por semana e tem os outros dias, a pessoa pode também fazer uma manutenção, né, das emoções com os óleos essenciais. Aí depende aí de cada um, tá? Mas geralmente quando a gente atende com a terapia de reprocessamento generativo, a gente não mistura nenhuma outra terapia, tá? Mas aí vai da pessoa, dela querer usar ou não. Refalando, quando criança eu vi filme de terror, fiquei com medo do escuro, cresci e nunca mais dormi de luz acesa. Pois é, criou um trauma, gente, não é bom. Nem para adulto, vou falar a verdade para vocês, né? Nem para adulto, principalmente se você for ver um filme, e geralmente esses filmes a pessoa assiste só à noite. Quando você vai dormir, é sonho, para não dizer pesadelo, atrás de pesadelo. Não é legal. Como eu disse, o nosso cérebro, a nossa mente, não identifica se é verdade ou não. A gente sente tudo. Eu não vejo, detesto ver filmes de terror. Porque a gente fica lá apreensivo, daqui a pouco a gente leva um susto. E aquilo é verdadeiro. O susto, o medo que a gente sente, o pavor, aquela adrenalina é verdadeiro para o nosso cérebro. Ele não sabe se é verdade ou se é fantasia. Então, cuidado. As pessoas mais sensíveis, não recomendo, tá? Não recomendo para ninguém, né? Mas para os mais sensíveis, mais ainda. E criança, então, deveria ser proibida. Aí os pais falam, mas ela gosta tanto. Acho que, tá fazendo bem, porque essa criança é corajosa. Não, gente, não façam isso. Voltou, Adri? Tá bem aí agora? Como funciona a TRG para tratar fobias? Então, Lu, antes de você entrar eu falei, né? Para criança, em uma sessão eu consegui com a TRG, com base na TRG, mas é lógico que adulto a gente tem que fazer todo o método. Qual é todo o método? Cronológico, vamos supor que você tenha 30 anos. Eu vou com você do 0 aos 30 anos. A gente pede para você fazer como se fosse um filme, de olhos fechados. Eu vou ensinar uma respiração para você, a respiração diafragmática. E aí eu vou falar de 0 a 5 anos. Faça o filme, o pior filme possível que você tenha vivenciado de 0 a 5 anos. Aí tem pessoas que falam assim, não vou lembrar de nada. 0 a 5 anos, não lembro. Gente, parece uma mágica, porque quando a pessoa está ali, faz a respiração, ela recebe a explicação da terapia, tudo, a pessoa se concentra, vem. Eu lembrei de coisa quando eu tinha 3 anos. Tem gente que lembra, sente, ela percebe tudo lá na barriga da mãe, né? Não é regressão, é porque a gente lembra, o nosso inconsciente registra 400% de tudo que a gente vê. Como assim 400%? Não é só 100? Não, é muito mais, a gente nem imagina. Ele registra sensações no corpo, cheiros, registra dores, prazer, seja o que for, ele vai registrar. Não só a cena em si, tudo que envolveu aquela cena, aquele acontecimento. Então, tá lá registrado, a gente só acessa. E por que a gente fala para acessar as piores coisas? Porque o nosso cérebro, ele funciona empilhando os acontecimentos, e esse empilhamento é do mais grave, ou seja, fica atento, se acontecer isso, você pode morrer. Então fica aquele trauma,
aquele medo, a fobia fica ali em cima, como se fosse para te proteger. Só que essa proteção não é nada boa pra gente, porque a gente fica sempre em alerta, no estado ali de que, nossa, eu não posso passar por isso de novo. E acaba passando porque o nosso cérebro, nosso inconsciente vai buscar repetição para você aprender. Enquanto não aprender, ele repete. É o que a gente chama looping ou compulsão à repetição. Quando que essa compulsão à repetição vai passar? Quando a gente reestruturar essas emoções, que é o que a terapia faz. Você não vai deixar de lembrar de algo que te marcou, que te traumatizou, mas você vai lembrar e não vai ter mais a dor atrelada ao acontecimento. É muito legal. Depois que a gente chega até a idade da pessoa, a gente vai trabalhar a parte emocional, o que ela somatizou, tudo, nós vamos trabalhar os temas. Aí entra o tema da fobia, que muitas vezes já foi trabalhado no cronológico, às vezes não, né? Vai depender, tá? A gente pode conversar mais se você quiser sobre. Também tem mais vídeos que eu gravei, tá? A respeito da TRG. Também vi um filme de terror terrível quando criança e me lembro perfeitamente até hoje. Pois é, ficou registrado no seu inconsciente. Para quê? Para te prevenir, para que você não passe por isso novamente. Mas é terrível, né? É melhor a gente reprocessar isso para que saia essa dor, esse trauma de você. Ninguém merece ficar com isso pro resto da vida, né? Renata falando, eu nunca mais vi filme de terror. Minha terapeuta disse para eu parar de ver quando era criança. Um absurdo minha mãe deixar isso. Os pais, né, Renata, às vezes não têm noção. Se a criança falar assim, eu tô amando, eu tô adorando, ai mãe, deixa eu ver. Às vezes ela deixa porque ela não tem dimensão do quanto aquilo pode traumatizar, entendeu? Às vezes, né, não tem. Depois é que a pessoa vê, tá bom? Por nada, Lu, por nada. Mas é uma experiência muito boa. E a TRG é considerada uma terapia breve, né? Por que breve? Comparado às terapias, que são as terapias tradicionais, né? Independente de ser terapeuta ou psicólogo, tanto faz, são, né, com um psicoterapeuta, terapias que vão demorar, às vezes, anos. Né? E a TRG não, é uma terapia breve. Agora, eu não posso te falar que são... em 10 sessões você já está ótimo. Não posso, porque depende de todos os acontecimentos que você tenha registrado. Que às vezes a pessoa registrou muita coisa. Não é só traumas, marcas emocionais. Qual a diferença de marca emocional para trauma? Trauma, você falar assim, eu tive um trauma, eu lembro perfeitamente, né? Igual você falando, do filme de terror. Tem gente que viu o filme, não quer ver nunca mais, ficou traumatizado. Isso a gente sabe que é um trauma. Só que as marcas emocionais, muitas vezes você não vai lembrar logo, mas quando você está ali em terapia, fazendo os filmes, você vai lembrando das coisas que te marcaram. E se marca no mesmo lugar, quer dizer, na mesma emoção, ou seja, no medo, na raiva, na tristeza, independente de qual emoção, qual sentimento vai te marcando, você também se traumatiza. Porque é uma marca que vai ficando profunda, mas que você não lembra logo porque o teu inconsciente trata de apagar para você não sofrer conscientemente. Mas vira e mexe a situação vai vir, que é para ver se o aprendizado vai acontecer. O nosso inconsciente está sempre procurando, buscando a felicidade. Mas para encontrar essa felicidade, ele precisa fazer com que a gente repita as situações para gerar um aprendizado. E aí haja sofrimento, né? Porque tem pessoas que repetem, falam assim, nossa, eu dou muito exemplo do dedo podre, né? Eu tenho dedo podre, não é possível, eu não me dou bem com nenhum relacionamento. Será que é você realmente que tem o dedo podre? Ou a situação está repetindo e você não está percebendo o padrão? Se você tratar a sua emoção, consequentemente, você não vai mais atrair pessoas dessa forma. Pessoas que
você está atraindo porque você tem uma dependência emocional, você tem algo dentro de você que você precisa depender do outro porque você não se acha capaz e por aí vai, né? Várias crenças que limitam a gente, que tem a ver com a nossa criação, com o que a gente passou na infância, adolescência, que marca muito a gente. Toda a terapia, independente do método, vai falar alguma coisa do seu passado, né? Umas vão dar um foco maior, vai falar que tá tudo na tua infância, outras nem tanto, mas faz sempre uma menção à sua infância, porque na infância a gente nasce como uma folha de papel em branco, gente. Tudo que a gente vai vivendo vai sendo impregnado ali naquela folha, né? E vai sendo registrado. E daqui a pouco a gente está com a folha cheia, preenchida. De quê? De todas as programações, de todos os ensinamentos dos nossos pais, das pessoas que cuidaram da gente, que nem sempre são bons. Só que eles fizeram isso pensando que estavam fazendo melhor. É igual, deixar ver filme de terror, que absurdo. A mãe não via o problema, não se ligava que poderia causar um trauma, entende? Então, aí aconteceu, tá? Tem coisas que a mãe e o pai têm noção que pode traumatizar e fazem assim mesmo, outras eles não têm nem ideia, porque viram os pais fazendo, ou seja, os avós da criança, etc, né? Criação era muito com base no medo. Na época da minha avó, nossa, ela tomava conta de mim para minha mãe trabalhar. Minha avó só olhava assim, eu já sabia se eu podia aceitar ou não coisas de estranho na condução, né? A gente andava de trem, aí ela olhava assim, eu me dá bala, né? Aquela criancinha, bonitinha, todo mundo queria agradar. Aí, quer uma bala? Eu olhava assim para ela, ela fazia assim. Lógico que ela julgava lá a pessoa, se eu podia aceitar ou não, eu aceitava. Se ela fizesse um sinal de não, eu não aceitava. Então eu já sabia. Hoje em dia, mas por quê? Porque a criação era com base no medo, gente. Se eu aceitar sem pedir autorização à minha avó, ela vai me botar de castigo, ela vai me bater. Hoje em dia você olha para a criança, o teu olho cai, sai rolando, e eles não estão nem aí. Por quê? Não tem mais o medo. Mas era ótimo. Aí o pessoal tem mania de falar, mas era ótima a criação de antigamente. Não era, era traumatizante, né? Agora, dá trabalho fazer uma criação com base na conversa, no respeito, no diálogo. Dá trabalho, né? Não tem como você criar alguém, ensinar tudo para ela ser mais emocionalmente estável, equilibrada, se você não der atenção. Aí o que está acontecendo na geração de hoje? Criança despende muita energia mesmo, a mãe às vezes está ali ocupada, está dando o quê para a criança pequenininha? O celular na mão das crianças. Antigamente a babá era a televisão, hoje em dia é o celular. Tudo em excesso vai fazer mal, não tem jeito. Tá? Então só mudam as formas, né, de criação, mas os pais vão errar do mesmo jeito. Só erra menos, né, aprende mais um pouco, mas tem jeito não, gente. Todo mundo depois que cresce tem que buscar fazer terapia. Por quê? Porque os pais não tinham essa intenção de traumatizar, de maltratar. Lógico, eu tô falando da maioria. Tem pais que maltratam mesmo, né? Tem psicopatas, narcisistas, não tô falando disso. Tô falando de pais que têm ali boas intenções, tá bom? Beijo, Selminha. Boa noite, querida. Cássia, boa noite. Heloíse, Dionelli, bem-vindos. Gente, já tem 1h10, então eu também vou, né, se tiver mais alguma pergunta, quem for ver depois, né, que fica gravada, amanhã vai lá pro meu canal vizinho. Quem não tá inscrito no meu canal vizinho, tá lá no link da bio, começa com You, é o canal lá para vocês se inscreverem, participarem, tem muitos vídeos,
Tem playlists lá de vários assuntos. Aromaterapia, autoconhecimento, massagem, drenagem, tem muita coisa, né? Vale a pena vocês verem lá. Deixem sugestões, deixem aqui também para a gente poder fazer live, tá bom? Participem aí dos stories que vocês me ajudam muito, tá bom? Ó, um beijo no coração de cada um. Qualquer coisa, contem comigo. Quem não entendeu muito bem, não quis perguntar aqui, pode perguntar pelo direct, pode mandar mensagem. Luciana tá rindo ao que eu falei. Esse dia falando live excelente, muita informação importante. Ah, querida, obrigada. Muito bom você estar aqui comigo, tá? Gratidão. Por nada, Luciana, por nada, Adriana, Jaque. Boa noite, fiquem com Deus, tudo de bom, tá? E ó, se cuidem, porque se a gente não se cuidar, ninguém tem a obrigação de fazer isso por nós. Ah, mas meu pai, minha mãe me traumatizou muito. Sim, eles podem ter feito isso, né? Mas a maioria não fez por maldade, fez porque é o que eles podiam fazer. Agora tá na hora de você, que já é adulto, todo mundo aqui é adulto, buscar a sua cura. Para de culpar pai e mãe, para de responsabilizar as pessoas. Olha para você, né? Tem gente que responsabiliza, né, os pares. Para você. Se olhe mais, se ame. Aumente aí o amor por você, sua autoestima, se cuide. Porque a partir disso, você vai mudar, né? Não fica olhando fora. O segredo é olhar lá dentro, tá? Beijo, gente. Fui. Fiquem com Deus. Ótima noite. Tudo de bom. Tchau, tchau.